A novela que vamos recordar hoje é muito famosa, pode ser pela saudade que deixou em quem viu, pela qualidade que tinha, pelos comentários que gerou, mas principalmente por ter saído do ar sem mostrar o seu final. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, estamos aqui mais uma vez no canal do Observatório da TV para o TBT da TV, programa que traz lembranças, recordações da história da nossa TV. Antes de começarmos com o nosso encontro, eu peço a vocês, como peço sempre, que façam a inscrição no canal se não tiverem feito isso ainda, ative o sininho para receber as notificações quando nós publicarmos conteúdos novos, deixe seu conteúdo é bom. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, pense com carinho também na possibilidade de ser um membro do canal e além do Instagram, além do Facebook, além do TikTok, siga-nos também além do TikTok, hoje eu tô muito bom, além do Twitter, sigam-nos no TikTok, tá bem? @Observatório da TV. Assim, você conhece o conteúdo que a gente posta nessa rede a mais e continua conferindo tudo que o Observatório da TV tem a oferecer a você com a sua presença nas redes. Bem, essa novela a qual eu me referi na abertura aqui do nosso encontro não é outra senão Como Salvar Meu Casamento, que é uma novela dos últimos meses de atividade da Rede Tupi. Ela foi lançada na faixa de 8 da noite, no dia 26 de junho de 1979, com direção de Atílio Ricó e, na sua autoria, 3 dramaturgos iniciantes em televisão e no gênero telenovela: a Edi Lima, o Ney Marcondes e o Carlos Lombardi. O Carlos Lombardi brinca em entrevistas que ele já deu que apenas mesmo numa emissora sem dono e na situação em que se encontrava é que uma pessoa com 20 anos de idade, sem experiência, pode começar a carreira escrevendo novela das 8. E é verdade. Como Salvar Meu Casamento centrava a discussão do seu enredo em, justamente, casamentos que passavam por problemas para se manterem depois de muitos anos de convivência daqueles casais. O casal principal da história é formado pela Nissete Bruno e pelo Adriano Reis. Ela se chamava Dorinha e ele se chamava Pedro. Os dois tinham 3 filhos, cerca de 30 anos de convivência entre namoro, casamento, enfim. E esses filhos eram o Fernando, que era o personagem do Jacques Lagoa, a Silvia, que era a Beth Goulart, e o Rico, que era o Paulo Guarnieri. Pois bem, além dos problemas que esses filhos podem eventualmente gerar, etc., o casamento dos dois começa a cair na rotina. Por quê? Depois de tantos anos de convivência, o Pedro está um pouco cansado das manias, da ranhetice, da rabugice que ele identifica na Dorinha. A chama do amor não é mais aquela. E como dizia a própria promoção da novela, nas revistas, nos jornais, enfim, no casamento, a rotina é pior do que uma amante. Então, a rotina da faina diária de sair do trabalho numa concessionária de automóveis, salvo erro meu, e voltar para casa e ouvir a Dorinha com o papo dela do que aconteceu em casa, que a Zita, que é a empregada vivida pela Lisete Negreiros, que a Zita faltou e ela encontrou não sei quem que disse que a Zita na verdade não estava doente, e o filho isso, o filho aquilo, aquelas coisas domésticas, né, irritavam muito o Pedro. E ele acaba se deixando envolver, se deixando interessar por uma nova colega de trabalho que surge vinda do interior, solteira, muito bonita, mais jovem do que ele, chamada Branca, que é a personagem da Elaine Cristina. Ela é realmente muito interessante e quer preservar sua posição de mulher independente, né? Ela pretende ter uma trajetória diferente de uma Dorinha, para não se tornar uma Dorinha. Quem sabe a Dorinha, se ela tivesse mantido a sua vida paralela ao convívio de casa, se mesmo casada, mesmo com filhos, ela tivesse trabalhado,
tido uma forma de ganhar a vida, de ajudar o orçamento da casa, enfim, o Pedro não a enxergasse como uma coisa tão chata de quem ele tinha que se livrar. Os dois tinham brigas em público, ele tinha ataques de ira, de irritação muito grandes com ela em cenas como no supermercado, porque ela tá reclamando dos preços, ela tá... Enfim, aquilo tudo deixava o Pedro à beira de um ataque de nervos. E ele começa a se envolver com a Branca, até que decide sair de casa para ir morar com a Branca. E coloca fim ao casamento. Então, existe a discussão de como salvar meu casamento, como diz o título, e também, eventualmente, de que a sua vida vai se constituir caso esse casamento que você tentou tanto salvar acabe. O patrão e amigo do Pedro é o Mário, papel do Hélio Souto. Ele é casado com a Valquíria, que é a Aricle Pérez, e os dois têm 2 filhos, o Marinho, que é o José Peristânio, namorado da Silvia, e a Jo, que é a personagem da Alzira Andrade. O que acontece com essa personagem é o seguinte, a Valquíria, né? A Valquíria, ela é uma mulher um pouco fútil, um pouco ácida, sarcástica, irônica, sempre tentando convencer as amigas, as mulheres das suas relações, além da Dorinha tem também uma amiga delas que é a Dinorá, papel da Patrícia Maio, de que o casamento, na verdade, é uma coisa propensa a alcançar a sua rotina, as traições, eventualmente, etc. O casamento não a tornou feliz na vida. Quando ela e o Mário se casaram, talvez ela até tivesse sido apaixonada por ele por ela, mas eles se perderam completamente um do outro. E mantém uma união de fachada por causa dos filhos, que ainda são muito jovens, por causa da sociedade na qual eles se inserem, a posição de status financeiro que eles têm, enfim. Mas, na verdade, não se amam mais, um quer se ver livre do outro, né? E isso é uma pena, porque a Dorinha vê que não pode contar com eles, por exemplo, para reerguer a sua trajetória, porque indiretamente foi Mário que fez com que o Pedro conhecesse Branca, então ele seria um mínimo culpado de tudo. O tipo de pensamento que pode surgir na cabeça de qualquer pessoa, né? Um personagem de muito destaque nessa novela é um rapaz chamado Melão, que é o papel do Quito Junqueira. Ele tem uma origem um pouco obscura, mora num quarto alugado na casa de uma senhora viúva chamada Dona Arminda, que é a Leonor Lambertini. Salvo erro meu, ela já era viúva, enfim. Na mesma casa mora o Brito, que é um mecânico de automóveis interpretado pelo Alberto Baruch. E o Melão se interessa muito pela Silvia. E gosta dela, quer se envolver com ela, etc. Mas ele tem esse passado meio nebuloso, pode ser que ele seja um bandido, seja um ladrão, esteja se escondendo de alguém. Lembrando que nós estamos falando do fim dos anos 70, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Você podia simplesmente mudar de cidade para um pouco longe da sua e viver uma outra vida sem que muita gente te achasse nunca mais, né? Hoje talvez isso não seja mais possível, ou pelo menos é bastante mais difícil. E o Melão tem um obstáculo que é a presença do Marinho. O Marinho é obcecado pela Silvia. O Marinho não presta e ele é capaz de coisas bastante graves para manter a Silvia com ele. Melão é acusado de ter matado a sua esposa. E ele é inocente, mas alguns personagens têm muito interesse em fazer com que ele pague por esse crime, seja para encobrir quem verdadeiramente matou, seja porque acreditam que ele tem culpa. Essa história depois, um pouco parecida, foi vivida pelo mesmo Quito Junqueira, com algumas características diferentes, enfim, mas um personagem semelhante foi vivido pelo mesmo Quito Junqueira pouco tempo depois, em 1981, na TV Bandeirantes, numa novela chamada Os Adolescentes, que foi iniciada pela Ivani Ribeiro e depois seguida pelo Jorge Andrade, do meio para o fim. Temos um TBT da TV sobre ela também, procure aqui que você vai encontrar com facilidade. Melão era acusado principalmente pelo ex-cunhado, ou pelo cunhado, como queira, que chega a aparecer na reta final da novela, no encalço dele que ele estava, né? O Caco, que é o personagem do Paulo Betti. Foi a primeira novela que o Paulo Betti fez. Foi a primeira novela também para a qual a Eliane Giardini chegou a gravar cenas. Ela se chamava Isadora, era uma advogada amiga de Laura, personagem da Cleo Ventura, que
era mulher de um professor chamado Sérgio, que entra com a novela andando em cena e torna-se uma nova possibilidade romântica para a Dorinha, depois que ela se separa do Pedro, ou o Pedro se separa dela, enfim. Quem interpretava esse professor Sérgio era o Valmor Chagas. Outros personagens vão se incorporando à trajetória da novela conforme a história se desdobra. Isso é natural, né? Os novos personagens surgem, inclusive, para ajudar a revelar segredos do passado, trazer histórias à tona que talvez eles não queiram que sejam resgatadas, enfim. Né? Um é o Gilberto, que quem interpretava era o Aguinaldo Raiol. Gilberto era amigo, aliás, ele era amante da mulher do Melão. Uma figura um pouco suspeita, né? Uma figura de mau caráter, enfim. E, conforme a história anda, nós temos o desacerto de Pedro com Branca, que vê que, na verdade, se ele estava cansado da vida com Dorinha, ele tinha um novo desafio, que era começar um relacionamento do zero com uma mulher de outra geração, que não era outra Dorinha, e nem tinha possibilidade de se tornar uma. Tínhamos também um casal que talvez pudesse voltar às boas, apesar de ele ficar espicaçando muito a ex-mulher, se exibindo com outras mulheres, enfim, que é o Leandro, papel do Hildo Gonçalves, o ex-marido da Dinorah, que chega a ter um envolvimento com a colega de quarto, a colega de apartamento da Branca, que é a Arlete, papel da Rosalie Papadopoul. Se eu não me engano é Arlete. Eu confundo com Janete, mas Janete é em outra novela, Salário Mínimo. A Janete da Loteca. Temos também o Fernando e a Paula, a mulher dele, uma moça muito bonita, inteligente, que se dava muito bem com os sogros, enfim, papel da Wanda Estefânia. Um casamento que vai se degringolando, vai entrando em crise porque a personalidade da Paula não é a personalidade da sogra, da Dorinha. Mas o Fernando é muito parecido com o Pedro. E já que o casamento dos sogros degringola, ela não quer que com o dela aconteça a mesma coisa, mas os gênios dos dois deixam de se compatibilizar bastante antes do tempo que levou para isso acontecer entre o Pedro e a Dorinha. Ou melhor, o tempo que levou para eles se separarem, né? Porque eles incompatibilizados eles já estavam. E com essa crise no casamento do irmão, né, do Fernando, o Rico se aproxima da Paula. E ela fica ali mais ou menos, vamos dizer, entre os dois irmãos por um certo trecho da novela, né? Isso dura por algum tempo. Como Salvar Meu Casamento tinha uma previsão de durar 160 capítulos. Quando ela começou, não era exibida em confronto com a novela das 8 da TV Globo, que era Pai Herói, da Janete Claire. Ela começava um pouquinho antes, competia basicamente com o Jornal Nacional. Então você podia ver Como Salvar Meu Casamento inteira e depois ver Pai Herói sem perder mais do que, no máximo, um bloco. O Walter Avancini, um diretor muito conceituado que havia se transferido para a TV Tupi naquele ano de 1979 com a missão de inovar na programação, trazer mais audiência, enfim, ele disse para os autores não se preocuparem, podiam fazer uma crônica do cotidiano sobre casamento, enfim, sem se preocupar com concorrência, com Ibope. Mas aí Pai Herói acabou, né? Mais ou menos 2 meses depois da estreia de Como Salvar Meu Casamento, Pai Herói acabou. Quando Pai Herói estava perto de terminar, Pai Herói essa que nos seus primeiros trabalhos teve a direção do próprio Walter Avancini, na fase de escalação de elenco, enfim, ele chamou o trio de autores, Edi Lima, Ney Marcondes e Carlos Lombardi, e falou, olha, a Globo vai colocar agora no ar uma novela, depois do Pai Herói, que eu sei que não vai dar certo. Essa novela havia sido adiada. Ela entraria no ar no começo de 1979, quando entrou o Pai Herói, mas por conta de um infarte do seu autor, o Lauro César Muniz, ela acabou sendo adiada e entrou na primeira oportunidade, logo em seguida, Os Gigantes. E aí o Walter Avancini disse, olha, eu sei que a Globo vai colocar no ar uma novela agora que não vai dar certo. Então nós temos que pegar o público que vai rejeitá-la com uma novela mais tradicional. Eu disse a vocês que não se preocupassem com folhetim. Agora nós vamos precisar de folhetim. E Como Salvar Meu Casamento, que já havia
despertado ali um sinal de audiência um pouco melhor do que o horário no momento recente na TV Tupi, começou a melhorar ainda mais de Ibope, chamar a atenção das revistas, os atores davam declarações sobre o que eles pensavam da trama, o que poderia acontecer com seus personagens. A novela começou a dar um resultado bom para a TV Tupi e um grande ponto para os seus autores, que, como eu disse, eram inexperientes, pelo menos nessa tarefa. Só que, nessa virada de 79 para 80, a TV Tupi estava piorando cada vez mais a sua situação de estrutura, a sua situação financeira, e no mês de fevereiro de 1980, todo o departamento de teledramaturgia foi demitido, incluindo o Adriano Reis, a Anissete Bruno, o Hélio Souto, a Beth Goulart, a Ariclé Pérez, todo mundo que fazia todas as novelas. Essa e mais uma que estava sendo gravada e que havia acabado de estrear, chamada Drácula, do Rubens Evaldo Filho, que tinha também um elenco muito bom, Rubens De Falco, Cleide Diácones, Carlos Alberto Richelli, Bruna Lombardi, Sandra Barsotti, enfim. E aí a emissora passou a ocupar os seus horários de novelas com reprises. Um já estava, o das 9 horas, quando terminou Gaivotas, de Jorge Andrade, entrou uma reprise de O Profeta, da Ivani Ribeiro. E com essa decisão abrupta, faltando apenas 20 capítulos para terminar Como Salvar Meu Casamento, no finalzinho de fevereiro de 1980, eles exibiram o que deu para exibir ali, o que já estava gravado, e a novela saiu do ar sem final, infelizmente. Mas, claro que as revistas da época, os jornais, enfim, cobriram o fato com todo o destaque, e os autores revelaram o que aconteceria no final. Mário e Valquíria se separariam, Melão esclareceria sua inocência na história da morte da mulher e poderia ficar com a Sílvia sem traumas nem sombras sobre eles. E Branca se conservaria independente, porque ela realmente não queria se enlaçar com outro homem que fosse o Pedro ou não. E acaba tendo uma vida um pouco errante, quem sabe, pelo menos por alguns anos, até que ela soubesse melhor o que queria. Paula não se acertava nem com Nando, nem com Rico. E a Dorinha e o Pedro resolviam tentar de novo, depois de uma acusação muito grave que pairou sobre o Sérgio de querer abusar sexualmente da Sílvia. Que era uma falácia, mas enfim. Aquilo pesou muito, né? E acabou fazendo com que o relacionamento deles gorasse. E o Pedro e a Dorinha, ao se reencontrarem na casa na qual eles moraram a vida toda e que agora estaria à venda, resolvem, na sua conversa ali daquele reencontro, tentar de novo. Então o casamento estava salvo e poderia recomeçar do ponto em que parou, possivelmente em novas bases, né? Com a Dorinha trabalhando, tendo outros horizontes, não cuidando mais tanto dos filhos que já eram grandes, o Pedro tentando dar mais atenção a ela, quem sabe, e os dois envelhecerem juntos como um dia havia sido, quem sabe, o plano. E foi tudo atrapalhado por contingências do dia a dia. Como salvar meu casamento? Seria uma boa, já que estão sendo resgatadas histórias antigas da nossa televisão, isso já foi considerado algumas vezes nos últimos 20 e tantos anos. Como salvar meu casamento? Ser resgatada, ser revisitada. Há novas discussões em torno das relações entre homens e mulheres, entre pessoas do mesmo sexo, enfim, isso poderia ser abordado na novela também. E a questão da felicidade amorosa e conjugal é muito interessante sempre. Se não desenvolvida pelos mesmos autores, por várias questões, mas essa história poderia ser, sim, reaproveitada, adaptada para os nossos dias. Tem potencial. TBT da TV, semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. @Observatório da TV no TikTok. Tchau.